Cristo, nossa Páscoa. Charles Spurgeon. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Quanto mais lerem a Bíblia e meditarem sobre ela, mais vocês ficarão espantados com ela. Aquele que é apenas um leitor casual da Bíblia não conhece a altura, a profundidade, o comprimento e a largura dos poderosos significados contidos nessas páginas. Há certos momentos em que descubro uma nova linha de pensamento e ponho minha mão sobre a cabeça e digo: é maravilhoso que eu nunca tinha visto isto na Escritura. Vocês verão que a Escritura se alarga quando entram nela. Quanto mais vocês a estudam, menos parecem conhecê-la, pois ela se alarga quando vocês a examinam. Vocês verão que isso acontece especialmente com as partes típicas da Palavra de Deus. A maior parte dos livros históricos foi planejada para ser tipo de dispensações, ou de experiências, ou de ofícios de Jesus Cristo. Usem isso como chave para estudar a Bíblia e vocês não censurarão Herbert por ter dito que ela é não apenas o livro de Deus, mas o Deus dos livros. Um dos pontos mais interessantes da Escritura é sua tendência constante de revelar Cristo e talvez uma das mais belas figuras sob a qual Jesus Cristo é exibido no texto sagrado é o Cordeiro Pascual. É sobre Cristo que falaremos esta noite. Israel estava no Egito, em extrema escravidão. A severidade de sua escravidão havia aumentado continuamente até que se tornou tão opressiva que seus gemidos incessantes chegaram ao céu. Deus, que vinga seus eleitos, embora lamentem noite e dia, finalmente determinou que desferiria um golpe terrível sobre o rei do Egito e a nação egípcia e libertaria seu povo. Podemos descrever a ansiedade e a expectativa de Israel, mas dificilmente podemos nos solidarizar com os israelitas, a menos que, como cristãos, tenhamos sido libertos do Egito espiritual. Irmãos, voltemos ao dia, em nossa experiência, em que habitávamos na terra do Egito, trabalhando nos fornos de tijolos do pecado, trabalhando duro para nos tornarmos melhores e descobrindo que isso não tinha nenhum proveito. Lembremo-nos daquela noite memorável, do início do mês, o começo de uma nova vida em nosso espírito e o começo de uma nova era em nossa alma. A palavra de Deus desferiu golpe em nosso pecado. Ele nos deu Jesus Cristo, nosso sacrifício, e, naquela noite, saímos do Egito. Embora tenhamos passado pelo deserto desde então e lutado contra os amalequitas e tenhamos caminhado sobre serpentes abrasadoras, tenhamos sido chamuscados pelo calor e congelados pela neve, apesar disso, nunca mais voltamos para o Egito. Embora nosso coração possa ter desejado, às vezes, os alhos, as cebolas e as panelas de carne do Egito, nunca fomos colocados novamente sob escravidão. Venham, participem da Páscoa nesta noite e pensemos na noite em que o Senhor nos libertou do Egito. Contemplemos nosso Salvador Jesus Cristo como o Cordeiro Pascual, do qual nos alimentamos. Sim, não apenas o vejamos como nosso Cordeiro, mas sentemo-nos esta noite à sua mesa, comamos sua carne e bebamos seu sangue, pois sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida. Em santa solenidade, deixemos que nosso coração se aproxime desta antiga ceia, voltemos à escuridão do Egito e por santa contemplação vejamos, em vez do anjo da morte, o anjo da aliança, o prato principal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não terei tempo esta noite para entrar em toda a história e mistério da Páscoa. Vocês não me entenderão esta noite se eu pregar sobre toda a Páscoa, mas uns poucos pontos proeminentes dela. Seria necessário uma dúzia de sermões para pregar sobre ela toda. Aliás, seria necessário um livro tão grande quanto o de Carr sobre Jó, se pudermos achar um teólogo igualmente prolixo e igualmente sensível.
Mas devemos, antes de tudo, observar o Senhor Jesus Cristo e mostrar como ele corresponde ao Cordeiro Pascual e nos esforçamos para levá-los aos 2 pontos: ter o sangue aspergido sobre vocês e se alimentarem dele. Jesus Cristo é tipificado aqui como Cordeiro Pascual. E se houver aqui alguém da semente de Abraão que nunca ouviu falar que Cristo é o Messias, suplico sua especial atenção para o que vou dizer agora, quando falo do Senhor Jesus como nada menos que o Cordeiro de Deus imolado para a libertação de seu povo escolhido. Siga-me com suas Bíblias e abram primeiro em Êxodo 12. Começamos, antes de tudo, com a vítima, o Cordeiro. Que excelente figura de Cristo! Nenhuma outra criatura poderia ter tipificado tão bem aquele que é santo e inocente, sem mácula e separado dos pecadores. O símbolo do sacrifício muito facilmente descreveu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pesquisem a história natural e, embora encontrem outros símbolos que expressam diferentes características de sua natureza e o revelem admiravelmente à sua alma, não há nenhum que pareça tão apropriado à pessoa de nosso amado Senhor quanto o Cordeiro. Antes, uma criança perceberia imediatamente a semelhança entre um cordeiro e Jesus Cristo. Tão suave e inocente, tão manso e inofensivo, não fere ninguém e não parece ter o poder de guardar rancor por um insulto. Um homem humilde diante de seus inimigos, um homem cansado e cheio de desgostos. Que torturas os ovinos têm recebido de nós? Embora sejam inocentes, como são continuamente mortos para que possamos comê-los. Sua pele é arrancada do corpo, sua lã é raspada para se transformar em nossas roupas. Assim também, o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre glorioso, nos deu suas roupas para que fôssemos vestidos com elas. Ele foi rasgado por nós. Seu próprio sangue foi derramado por causa de nossos pecados. Inocente e santo, foi um sacrifício glorioso pelos pecados de todos os seus filhos. Portanto, o Cordeiro Pascual pode comunicar bem aos judeus piedosos a pessoa de um Messias sofredor, silente, paciente e inocente. Agora olhem um pouco abaixo, no texto bíblico. Ele era um cordeiro sem defeito, Êxodo 12:4. Um cordeiro defeituoso, se tivesse o menor sinal de enfermidade, uma ferida mínima, não poderia ser usado na Páscoa. O sacerdote não permitiria que ele fosse sacrificado e Deus não teria aceito o sacrifício de suas mãos. O cordeiro tinha que ser sem defeito. E Jesus Cristo não foi sem defeito desde seu nascimento? Imaculado, nascido da pura Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, sem uma mancha sequer de pecado. Sua alma era pura e sem manchas, como a neve, branca, clara, perfeita, e sua vida era assim também. Nele não havia pecado, 2 Coríntios 5:21. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e suportou nossas dores na cruz, Isaías 53:4. Ele foi tentado em todos os pontos, como nós, mas houve uma doce exceção, sem pecado. Hebreus 4:15. Um cordeiro sem defeito. Quem conheceu o Senhor, quem experimentou sua graça, quem teve comunhão com Ele, que não reconheceu em seu coração que Ele é um cordeiro sem mancha? Vocês conseguem encontrar algum defeito em seu Salvador? Vocês se atrevem a fazer essa acusação? Sua fidelidade se afastou de vocês? Suas palavras não foram cumpridas? Suas promessas falharam? Ele se esqueceu de seus compromissos? E em qualquer aspecto, vocês conseguem encontrar nele algum defeito? Ah, não. Ele é o Cordeiro sem mancha, o puro, o impecável, o imaculado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E nele não há pecado. Olhem um pouco adiante neste capítulo. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Êxodo 12:5.
Não preciso parar para ponderar o motivo pelo qual o macho foi escolhido. Observamos apenas que o cordeiro precisava ser um macho de 1 ano. Era no auge de seu vigor, quando sua força não estava esgotada e havia acabado de entrar na maturidade e na perfeição, que ele era escolhido, pois Deus não queria um animal novo demais. Deus não queria um cordeiro que não tivesse chegado à maturidade. Da mesma forma, nosso Senhor havia acabado de chegar à maturidade quando foi oferecido. Aos 34 anos de idade, ele foi sacrificado por nossos pecados. Ele era saudável e forte. Embora seu corpo possa ter sido fragilizado pelo sofrimento e seu rosto possa ter sido mais desfigurado que o de qualquer outro homem, ele estava no auge de sua virilidade. Parece que posso vê-lo, sua barba caindo sobre seu peito. Vejo com seus olhos cheios de brilho, sua forma ereta, sua aparência majestosa, sua energia integral, todo o seu corpo em pleno desenvolvimento. Um homem de verdade, um homem magnífico, mais formoso que os filhos dos homens. Um cordeiro não apenas sem defeito, mas com todas as suas capacidades plenamente desenvolvidas. Assim era Jesus Cristo, um cordeiro de 1 ano. Não um menino, nem um adolescente, nem um rapazinho, mas um homem maduro para que pudesse dar sua alma por nós. Ele não se entregou para morrer por nós quando era um jovem, pois nesse caso ele não teria entregue tudo o que seria. Ele não se entregou à morte por nós quando era idoso, pois nesse caso ele já estaria em decadência. Ele se entregou em sua maturidade, no auge de seu vigor. Foi aí que Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E, além disso, no momento de sua morte, Cristo estava cheio de vida, pois somos informados por um dos evangelistas que ele, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mateus 27:50. Isto é um sinal de que Jesus não morreu por fraqueza, nem por decadência natural. Sua alma era forte dentro dele. Ele ainda era o cordeiro de 1 ano. Ele ainda era poderoso. Ele podia, se quisesse, mesmo na cruz, ter soltado suas mãos dos cravos de ferro e, descendo do madeiro de infâmia, ter espalhado seus inimigos diante de sua presença, como um gamo foge da presença do leão. Mas ele mansamente foi obediente até a morte. Filipenses 2, dos 5-8. Minha alma, não podes ver teu Jesus aqui, o cordeiro sem defeito de 1 ano, forte e poderoso? É o meu coração. Se Jesus se consagrou a ti quando estava no auge de sua força e vigor, não devia eu, em minha juventude, dedicar-me a ele? E se estou na maturidade, não sou duplamente obrigado a dar minha força a ele? E se sou idoso, ainda devo procurar, com o pouco que me resta, consagrar esse pouco a ele. Se ele deu por mim tudo o que tinha, que era muito, não devo dar todo o meu pouco a ele? Não devo me sentir obrigada a me consagrar inteiramente ao seu serviço e entregar sobre seu altar corpo, alma, espírito, tempo e talentos? E embora eu não seja um cordeiro sem defeito, fico feliz porque, assim como o pão levedado era aceito com o sacrifício, embora nunca fosse queimado com ele, e embora seja um pão levedado, posso ser oferecido no altar com meu Senhor e Salvador. A oferta queimada do Senhor, e assim, embora seja impuro e cheio de fermento, posso ser aceito no amado. Uma oferta de doce sabor, aceitável ao Senhor meu Deus. Aqui está Jesus, o amado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro de 1 ano. O tema agora se expande e o interesse se aprofunda. Permita-me ter sua séria consideração no próximo ponto, que me deixou muito feliz por sua descoberta e que os instruirá. Em Êxodo 12:6, somos informados de que esse cordeiro que devia ser oferecido na Páscoa devia ser guardado por 4 dias antes do sacrifício.
Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena por um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Êxodo 12, do verso 13 a 4. O versículo 6 diz: E os guardareis até o 14º dia deste mês. Por 4 dias, este cordeiro escolhido para ser oferecido era separado do resto do rebanho e mantido sozinho por 2 razões. Em parte porque, com seu balido constante, ele podia manter viva a lembrança do banquete solene que seria celebrado, e além disso, porque durante os 4 dias ficava totalmente assegurado que ele não tinha nenhum defeito, pois durante esse tempo ficava sujeita à inspeção constante para que ficasse garantido que ele não tinha nenhum ferimento que pudesse torná-lo inaceitável ao Senhor. E agora, irmãos, um fato notável brilha diante de vocês. Assim como este cordeiro era separado por 4 dias, as antigas tradições diziam que Cristo foi separado por 4 anos. 4 anos depois que saiu da casa de seu pai, ele foi ao deserto e foi tentado pelo diabo. 4 anos depois de seu batismo, ele foi sacrificado por nós. Mas aqui há um outro acontecimento, ainda melhor. Cerca de 4 dias antes de ser crucificado, Jesus Cristo passou triunfante pelas ruas de Jerusalém. Mateus 21, do 1 ao 11. Ele foi, assim, claramente separado como distinto da humanidade. Ele, sobre um jumento, cavalgou até o templo para que todos pudessem ver que ele é o Cordeiro de Judá, escolhido de Deus e ordenado desde a fundação do mundo. E o que é ainda mais notável, durante esses 4 dias, vocês verão, se consultarem os evangelhos em seus momentos de folga, que há tanto material registrado sobre o que ele fez e disse, quanto em qualquer outra parte de sua vida. Durante aqueles 4 dias, ele amaldiçoou a figueira sem fruto e imediatamente ela secou. Mateus 21, 19. Foi então que ele expulsou os vendilhões do templo. Mateus 21, do verso 12 a 13. Foi então que ele reprovou os sacerdotes e anciãos, contando-lhe a parábola dos 2 filhos, um que disse que iria trabalhar e um que disse que não iria. O que disse que não iria foi, mas o que disse que iria não foi. Mateus 21, do verso 28 a 32. Foi então que ele contou a parábola dos lavradores maus, que matavam aqueles que lhe eram enviados, por parte do dono do campo. Mateus 21, de 33 a 46. Depois ele contou a parábola das bodas. Depois vem sua parábola sobre o homem que foi a um banquete, mas não tinha as vestes adequadas. E depois também a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 das quais eram nécias. Depois vem o capítulo das duras denúncias contra os fariseus. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Depois vem aquele longo capítulo profético sobre o que aconteceria no cerco de Jerusalém e um relato da dissolução do mundo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mas não os incomodarei aqui, dizendo que, ao mesmo tempo, ele lhe deu esta esplêndida descrição do dia do juízo, dizendo que as ovelhas serão separadas dos cabritos. De fato, as mais esplêndidas declarações de Jesus foram registradas todo tendo sido feitas nesses 4 dias. Assim como o cordeiro separado de seus companheiros balia mais que nunca durante esses 4 dias, assim também Jesus, durante esses 4 dias, falou mais. E se quiserem encontrar uma seleção das declarações de Jesus, voltem-se para o relato dos últimos 4 dias de seu ministério e a encontrarão. Nele encontrarão o capítulo que diz: Não se turbe o vosso coração, João 14, 1 e 27. Encontrarão também sua grande oração, Pai, a minha vontade, João 17, 24. E muitas outras. As coisas mais importantes que ele fez foram feitas nos últimos 4 dias, quando ele foi separado. E há mais uma coisa para a qual peço sua particular atenção, a saber, que
Durante esses 4 dias, disse-lhes que o cordeiro ficava sujeito a exames mais rígidos e, assim também, durante aqueles 4 dias, é singular relatar que Jesus foi examinado por todas as classes de pessoas. Foi durante aqueles 4 dias que os escribas lhe perguntaram qual é o mandamento mais importante. Ele disse: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 30 a 31. Foi nesses dias que os herodianos lhe perguntaram sobre o pagamento de tributos. Foi então que os fariseus o tentaram. Foi então que os saduceus os questionaram a respeito da ressurreição. Ele foi experimentado por todas as classes e graus: herodianos, fariseus, saduceus, mestres da lei e pessoas comuns. Foi durante esses 4 dias que ele foi examinado mais de perto. Mas como ele se saiu? Como um cordeiro imaculado. Os guardas disseram: Jamais alguém falou como este homem. João 7,46. Seus inimigos não encontraram ninguém que pudesse dar um falso testemunho contra ele, como haviam combinado. E Pilatos declarou: Não acho nele crime algum. João 18,39. Ele não teria sido adequado como cordeiro pascual se um só defeito tivesse sido descoberto, mas não acho nele crime algum. Foi a declaração do grande magistrado principal, que assim declarou que o cordeiro podia ser comido na Páscoa de Deus, o símbolo e o meio da libertação do povo de Deus. Ó amados, vocês precisam apenas estudar as Escrituras para encontrar nela coisas maravilhosas. Vocês só precisam pesquisar profundamente e ficarão surpresos com sua riqueza. Vocês descobrirão que a palavra de Deus é uma palavra muito preciosa. Quanto mais viverem por ela, a estudarem, mais ela será assimilada pela mente de vocês. Mas a próxima coisa que devemos observar é o lugar onde o cordeiro devia ser morto, o que expõe peculiarmente que o cordeiro era Jesus Cristo. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito e a segunda no deserto. Mas não encontramos outra celebração da Páscoa, além destas, até que os israelitas chegaram em Canaã. E então, se consultarem Deuteronômio 16, descobrirão que Deus não permitiu mais que o cordeiro fosse morto na própria casa dos israelitas, mas designou um lugar para essa celebração. No deserto, eles traziam suas ofertas ao tabernáculo, onde o cordeiro era imolado, mas em sua primeira celebração no Egito, é claro que eles não dispunham de um local específico para onde pudessem levar o cordeiro para ser sacrificado. Depois disso, lemos em Deuteronômio 16, o verso 5 a 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhum das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, senão no lugar que o Senhor, teu Deus, escolheu para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saístes do Egito. Era em Jerusalém que os israelitas deviam adorar, pois a salvação era dos judeus. Ali estava o palácio de Deus, ali seu altar queimava e somente ali o cordeiro pascual podia ser morto. Por isso, nosso bendito Senhor foi levado a Jerusalém. A multidão enfurecida o arrastou pela cidade. Em Jerusalém, nosso cordeiro foi sacrificado por nós. Isso aconteceu no ponto exato em que Deus havia ordenado que acontecesse. Se aquela multidão que se reuniu ao seu redor em Nazaré o tivesse empurrado despenhadeira abaixo, Cristo não teria morrido em Jerusalém. No entanto, como ele disse, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Lucas 13:13. É verdade que com o rei de todos os profetas não podia ser diferente, ou as profecias a respeito dele não teriam sido cumpridas. No lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa. Deuteronômio 16:16. Ele foi sacrificado neste exato lugar.
Assim, novamente, temos uma prova incidental de que Jesus era o Cordeiro Pascual para seu povo. O próximo ponto é o modo de sua morte. Acredito que o modo como o Cordeiro deveria ser morto expõe tão peculiarmente à crucificação de Cristo que nenhum outro tipo de morte poderia ter correspondido a todas as particularidades apresentadas aqui. Primeiro, o Cordeiro devia ser imolado e seu sangue deveria ser derramado em uma bacia. Então, logo que era tomado, o sacerdote, em pé diante do altar no qual a gordura estava queimando, derramava o sangue sobre o fogo ou o jogava ao pé do altar. Vocês podem imaginar que cena era essa? 10.000 cordeiros sacrificados e o sangue derramado em um rio púrpuro. Depois, o cordeiro devia ser assado, mas nenhum de seus ossos deveria ser quebrado. Agora eu digo, não há nada a não ser a crucificação que possa corresponder a essas três coisas. A crucificação tem derramamento de sangue, as mãos e os pés furados. Ela tem a ideia de assadura, pois a assadura é um grande tormento, e assim como o cordeiro ficava um longo tempo diante do fogo, assim também Cristo, na crucificação, ficou um longo tempo exposto a um sol escaldante e a todas as outras dores que a crucificação provoca. Além disso, nenhum só osso foi quebrado, o que não poderia ter acontecido se um meio de punição fosse outro. Suponha que tivesse sido possível entregar Cristo à morte de algum outro modo. Às vezes, os romanos matavam os criminosos por decapitação. No entanto, deste modo, o osso é quebrado. Muitos mártires foram mortos perfurados por uma espada. Mas, embora esta fosse uma morte sangrenta e não houvesse necessariamente a quebra de ossos, o tormento não teria sido suficiente longo para ser descrito pela assadura. Assim, considerem qualquer outro tipo de punição que desejarem, por exemplo, o enforcamento, que os romanos eventualmente praticavam na forma de estrangulamento. Este modo de punição não envolve derramamento de sangue e, consequentemente, não corresponderia às exigências. E realmente acredito que qualquer judeu inteligente, lendo este relato da Páscoa e examinando a crucificação, é impactado pelo fato de que a pena de morte da cruz que Cristo sofreu contém esses três elementos. Ali houve derramamento de sangue, o longo sofrimento contínuo, a tortura da assadura, e então, acrescentando a isso, pela providência de Deus, nenhum só osso foi quebrado, mas foi descido da cruz intacto. Alguns podem dizer que a morte na fogueira poderia ter correspondido às exigências proféticas, mas nesse caso não teria ocorrido o derramamento de sangue e os ossos teriam sido virtualmente quebrados no fogo. Além disso, o corpo não teria sido preservado inteiro. A crucificação era o único tipo de morte que poderia corresponder a todas essas exigências. E minha fé recebe grande força no fato de que vejo o meu Salvador não apenas como um cumprimento do tipo, mas como o único cumprimento do tipo. Meu coração se alegra em olhar para aquele a quem perfurei e ver seu sangue como o sangue do Cordeiro espargido nos umbrais de minhas portas e seus ossos intactos, e crer que nenhum osso de seu corpo espiritual será quebrado no porvir. E se alegra também ao vê-lo assado no fogo, porque assim vejo que ele satisfaz a Deus por essa assadura para que eu não tenha que sofrer o tormento do inferno para sempre. Cristãos, gostaria de ter palavras para me expressar melhor, mas dou a vocês pensamentos não digeridos que vocês devem levar para casa e viver durante a semana. Vocês descobrirão que este Cordeiro Pascual é um banquete e uma ceia e poderão se alimentar dele continuamente até que venham ao monte de Deus, onde o verão como ele é e o adorem ao Cordeiro. Como somos beneficiados pelo sangue de Cristo? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. O judeu não podia dizer isso. Ele podia dizer um cordeiro, mas o cordeiro, ou Cristo, nossa Páscoa, ainda não tinha se tornado uma vítima. Há aqui alguns de meus ouvintes, dentre
desse recinto nesta noite que não podem dizer que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Mas glória seja dada a Deus. Alguns de nós podemos. Não há poucos aqui que colocaram as mãos sobre a cabeça do glorioso bode da expiação. Levítico 16, 15 a 28. E agora podem colocar as mãos também sobre o cordeiro e dizer: sim, é verdade, ele não apenas foi imolado, mas Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Extraímos benefícios da morte de Cristo de dois modos. Primeiro, tendo seu sangue aspergido sobre nós para nossa redenção. Segundo, comendo sua carne para regeneração e santificação. O primeiro aspecto no qual um pecador vê Jesus é o de um cordeiro imolado, cujo sangue é aspergido nos umbrais das portas. Observem o fato de que o sangue nunca é derramado na soleira da porta. Ele foi aspergido no alto da porta, nos umbrais da porta, mas nunca na soleira, pois ai daquele que esmagar sobre os pés o sangue do Filho de Deus. Nem mesmo o sacerdote de Dagom pisava a soleira da porta de seu Deus, muito menos o cristão esmagará sob seus pés o sangue do Cordeiro Pascual. Mas este sangue deve estar em sua mão direita para ser seu constante guarda, e em sua mão esquerda para ser o seu apoio contínuo. Queremos ter Jesus aspergido sobre nós. Como lhe disse antes, não é apenas o sangue de Cristo derramado no Calvário que salva o pecador, mas o sangue de Cristo aspergido no coração. Voltemo-nos para a terra de Zoan. Vocês contemplarão a cena nesta noite. Está anoitecendo. Os egípcios estão indo para casa, sem se preocuparem com o que está se aproximando. Logo que o sol se põe, um cordeiro é levado para cada casa. Os egípcios passando dizem: esses hebreus vão fazer uma festa hoje à noite. E vão para casa totalmente despreocupados. O pai da casa hebreia pega seu cordeiro e, examinando-o mais uma vez, com curiosidade angustiosa, observa-o da cabeça aos pés para ver se há algum defeito. Não há defeito, meu filho, diz um deles. Traga aqui a bacia. Ele assegura. O pai fura o cordeiro e o sangue escorre para a bacia. Vocês veem o dono da casa quando ordena a sua esposa que asse o cordeiro no fogo. Preste atenção, diz ele, para que nenhum osso seja quebrado. Pode ver sua intensa ansiedade quando ele põe o cordeiro para assar, para que nenhum osso se quebre? Agora diz o pai: traga um ramo do isopo. Um filho o traz. O pai o mergulha no sangue. Venham aqui, meus filhos, esposa, todos, e vejam o que vou fazer. Ele toma o isopo em suas mãos, mergulha no sangue e asperge o sangue nos umbrais da porta. Seus filhos perguntam: o que significa esta ordenança? Ele responde: esta noite o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir o sangue nos umbrais da porta, não entrará por ela, e o destruidor não entrará em nossa casa para feri-los. Está feito. O cordeiro está pronto. Os convidados estão à mesa. O pai de família suplica uma bênção. Eles estão sentados, prontos para comer. E observem como o velho homem divide cuidadosamente os pedaços, junta por junta, para que nenhum osso seja quebrado. Ele está determinado a que até a menor criança da família tenha um pedacinho para comer, pois o Senhor assim ordenou. Vocês não pensam que podem vê-lo quando ele diz: esta é uma noite solene. Tenham pressa. Hoje todos sairemos do Egito? Ele olha para suas mãos e estão enrugadas pelo trabalho. Batendo uma na outra, ele chora. Não serei mais um escravo. Seu filho mais velho talvez tenha levado chicotadas e ele diz: filho, o mestre de obras o chicoteou hoje à tarde, mas esta foi a última vez que isso aconteceu. Ele ora para todos com lágrimas nos olhos. Esta é a noite em que o Senhor Deus nos libertará. Podem vê-los com a cabeça coberta,
os lombos cingidos e com um cajado na mão? É madrugada. De repente, houve um grito agudo. O pai diz: "Não saiam, meus filhos. Em um momento vocês saberão o que é isso." Agora um outro grito agudo, mais um grito após outro. Eles ouvem lamentos e gritos contínuos. "Fiquem aqui dentro", diz ele. "O anjo da morte está passando lá fora." Um silêncio solene está na casa, e eles quase podem ouvir as asas do anjo batendo no ar quando ele passa por sua porta marcada com sangue. "Fiquem calmos", diz o dono da casa. "Este sangue nos salvará." A gritaria aumenta. "Como um rápido, meus filhos", diz ele novamente, e em um momento os egípcios dizem: "Vão embora, vão embora. Não nos importamos que levem joias, vocês trouxeram morte para dentro de nossas casas." "Oh", diz uma mãe, "vão embora, pelo amor de Deus, vão. Meu primogênito está morto. Vão", diz um pai. "E a paz esteja com vocês. Foi um dia mau quando seu povo veio para o Egito e nosso rei começou a matar seus primogênitos, pois Deus está nos punindo por nossa crueldade." Ah, vejam-no saindo da terra. Os gritos ainda são ouvidos. As pessoas estão ocupadas com seus mortos. Enquanto saem, um filho de Faraó é levado, sem ser embalsamado, para ser sepultado em uma das pirâmides. Logo vem um dos filhos de seu mestre de obras sendo levado. Uma noite feliz para eles, quando escaparam. E vocês veem, meus ouvintes, um glorioso paralelo? Eles tinham que aspergir o sangue e também comer o cordeiro. A minha alma, o sangue já foi aspergido sobre você? Vocês podem dizer que Jesus Cristo é de vocês? Não é suficiente dizer que Ele amou o mundo e deu seu Filho. Vocês precisam dizer: Ele me amou e se entregou por mim. Há um outro momento chegado, meus caros amigos, em que todos estaremos diante do tribunal de Deus, e então Ele dirá: "Anjo da morte, certa vez você feriu os primogênitos no Egito. Você conhece suas vítimas. Desembainhe a espada. Vejo a grande multidão e vocês e eu estamos no meio dela. Este é um momento solene. Todos estão em suspense. Não há nenhum zumbido, nenhum murmúrio. As próprias estrelas param de brilhar para que a luz não perturbe o ar com seu movimento. Tudo está sossegado." Deus diz: "Você selou os que são meus?" "Sim", diz Gabriel. "Estão selados pelo sangue cada um deles." Então ele diz: "Varra com sua espada de morte. Varra a terra e mande para o abismo os que não estiverem vestidos, os que não foram comprados, os que não foram lavados." Oh, como nos sentiremos amados quando virmos o anjo bater suas asas. Ele acabou de voar, mas talvez a dúvida paire sobre a mente. Será que ele vem até mim? Oh, não! Ficaremos de pé e olharemos o anjo face a face. Corajoso serei naquele grande dia, pois quem se atreverá a me acusar naquele dia? Enquanto pelo sangue absolvido sou da tremenda maldição e vergonha do pecado. Se tivermos o sangue sobre nós, veremos o anjo vindo e sorriremos para ele. Ousaremos até mesmo nos aproximar de Deus e dizer: "Grande Deus, estou limpo, pelo sangue de Jesus estou limpo." Mas se meu ouvinte, seu espírito sujo permanecer sem perdão diante do seu Criador, se a sua alma culpada aparecer com todas as suas manchas negras, sem estar aspergida pelo sangue púrpura, o que você dirá quando vir o brilho da espada do anjo rápida para a morte, voando para a destruição, e quando ela lhe fizer em pedaços? Parece que o vejo agora. O anjo está varrendo milhares.
Há uma grande quantidade de companheiras suas. Há uma com a qual você dançou e a quem jurou. Há outra que, depois de frequentar a mesma igreja que você, passou a desprezar a religião. Agora a morte se aproxima de vocês. Assim que o ceifeiro ceifa o campo e a pessoa ao lado treme porque é a próxima, vejo um irmão e uma irmã lançados no abismo. Não há sangue sobre mim? Então, ó rochas, tenha a bondade de me esconder. Sim, não tenha benevolência. Montanhas, deixe-me achar em suas cavernas algum pequeno abrigo. Mas é tudo vão, pois a vingança alcançará as montanhas e abrirá as rochas para me encontrar. Não tenho sangue? Não tenho esperança? Ah, não. Ele me golpeia. A condenação eterna é meu quinhão. A profundidade das trevas do Egito para você e os horríveis tormentos do abismo no qual ninguém pode escapar. Ah, queridos ouvintes, se eu pudesse pregar como desejo, se pudesse falar sem minha boca e com o meu coração, os convidaria a procurar este sangue e os incitaria pelo amor que tem por sua alma, por tudo o que é sagrado e eterno, e se esforçarem para que este sangue de Jesus fosse aspergido sobre suas almas. É o sangue aspergido que salva o pecador. Mas quando o cristão tem o sangue aspergido, isso não é tudo o que ele quer. Ele quer algo para comer. É o doce pensamento. Jesus Cristo não é apenas o único salvador dos pecadores, mas é o alimento para eles depois que forem salvos. Pela fé, nós comemos o Cordeiro Pascual. Nós vivemos dele. Vocês podem me dizer, meus ouvintes, se tem o sangue aspergido por causa disso? Vocês comem o Cordeiro? Suponha por um momento que um dos velhos judeus tenha dito em seu coração: não vejo proveito deste banquete. É bom aspergir o sangue sobre os umbrais das portas, mas que benefício isso trará para o corpo? O cordeiro está preparado e não quebramos os seus ossos, mas não o comeremos. E suponha que ele o guardasse. Qual teria sido a consequência? O anjo da morte o teria ferido, como fez com os demais, mesmo que o sangue estivesse sobre ele? E se, além disso, este velho judeu tivesse dito: ali está um pedaço do cordeiro, mas temos algo mais para comer. Temos pão sem fermento. Não jogamos fora o fermento e temos também um pouco de pão levedado. Se não tivesse consumido o cordeiro, mas tivesse guardado um pedaço dele, a espada do anjo teria penetrado no coração deles como penetrou no de outras pessoas. Ó, caro ouvinte, você pode pensar que tem o sangue aspergido sobre si, pode pensar que é um justo, mas se não viver na dependência de Cristo e por Cristo, nunca será salvo pelo Cordeiro Pascual. Ah, dizem alguns, não sabemos nada disso. É claro que não. Quando Jesus Cristo disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6,53. E houve alguns que disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. E muitos, naquele momento, se afastaram e não andaram mais com ele. Eles não conseguiram entendê-lo. Mas você, cristão, você não entende? Jesus Cristo não é seu alimento diário? E até mesmo com ervas amargas, ele não é um doce alimento? Alguns de vocês, meus amigos, que são verdadeiros cristãos, são muito dependentes de seus padrões e sentimentos mutáveis, de suas experiências e evidências. Ora, tudo isso é errado. É como se um adorador fosse ao tabernáculo e começasse a comer uma das vestimentas usadas pelo sacerdote. Quando uma pessoa vive na dependência da justiça de Cristo, isso é o mesmo que comer as vestes de Cristo.
Quando a pessoa vive na dependência de seus padrões e sentimentos, é como se o Filho de Deus vivesse na dependência de alguns símbolos que recebeu no santuário que nunca foram comida, apenas o confortavam um pouco. Aquilo de que o cristão depende não é da justiça de Cristo, mas de Cristo. Ele não vive na dependência do perdão de Cristo, mas de Cristo. E, na dependência de Cristo, vive diariamente com intimidade com Cristo. Eu realmente amo a Cristo, pregando. Não é a doutrina da justificação que alegra meu coração, mas Cristo, o justificador. Não é o perdão que faz o coração do cristão se alegrar tanto, é Cristo, o perdoador. Não é a eleição que amo tanto, mas o fato de ser escolhido em Cristo antes que os mundos existissem. Não é a perseverança final que amo tanto, mas o pensamento de que em Cristo minha vida está escondida e que, como Ele dá às suas ovelhas vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrebatará da sua mão. João 10, 28. Tenha o cuidado, cristão, de comer o cordeiro pascal e nada mais. Eu lhe digo que, se comer somente isso, ele será como o pão, o melhor alimento para a sua alma. Se viver, uma parcela diminuta que seja, na dependência de algo além do Salvador, você será como alguém que tenta viver na dependência de algumas ervas que crescem no deserto, em vez de comer o maná que vem do céu. Jesus é o maná. Vivemos em Jesus e por Jesus. Agora, caros amigos, ao nos aproximarmos desta mesa, participaremos da ceia pascual. Uma vez mais, pela fé, comeremos o cordeiro, por confiança santa, iremos ao nosso Salvador crucificado e nos alimentaremos de seu sangue, de sua justiça e de sua expiação. E agora, ao concluir, deixe-me perguntar: vocês têm esperança de serem salvos, meus amigos? Alguém diz: bem, mal posso dizer. Espero ser salvo, mas não sei como. Vocês imaginam que lhe conto uma ficção quando lhe digo que as pessoas têm esperança de serem salvas pelas obras? Mas não é assim. Isso é uma realidade. Em minhas viagens pelo país encontro todo tipo de pessoa, mas muito frequentemente encontro pessoas que creem possuir justiça própria. Muito frequentemente encontro pessoas que pensam que são totalmente piedosas porque frequentam a igreja uma vez por domingo e que pensam que são totalmente justas porque pertencem a uma instituição. Como um membro de uma igreja me disse outro dia: sou um membro da igreja rigoroso. Fico feliz com isso, respondi. Por que então você é um calvinista se conhece os 5 pontos? Ele respondeu: não sei nada sobre os 5 pontos. Gosto mais da constituição da igreja e dos costumes tradicionais. Por isso, penso que ele era mais um formalista que um cristão. Há muitas pessoas como este no mundo. Outro diz: creio que serei salvo. Não devo nada a ninguém. Nunca fiquei quebrado. Pago tudo direitinho a todos. Nunca fiquei bêbado. E se cometa algum erro com alguém, tento compensar dando 1 libra por ano a esta ou aquela sociedade. Sou tão religioso quanto a maior parte das pessoas e creio que serei salvo. Isso não acontecerá. É como se algum velho judeu tivesse dito: não quero sangue nos umbrais. Temos umbrais de mogno. Também não queremos sangue na cabeceira da porta. Ela também é de mogno. Seja lá de quem madeira for, o anjo teria ferido não tivesse o sangue nos umbrais. Vocês podem ser tão justos quanto quiserem, mas se não tiverem o sangue aspergido, toda a bondade de seus umbrais não será de nenhum valor. Sim, diz o outro. Não confio exatamente nisso. Creio que é meu dever ser tão bondoso quanto puder, mas penso que a misericórdia de Cristo compensará o resto. Tento ser tão justo quanto as circunstâncias permitem e creio que quaisquer deficiências que existam serão compensadas por Cristo. Isso é como se um velho judeu dissesse:
Filho, traga-me o sangue. Então, quando eles trouxessem, ele dissesse: Traga-me um jarro de água. E misturasse a água e o sangue, e aspergisse os umbrais da porta com a mistura. Ora, o anjo o teria ferido como feriu qualquer outro, pois o sangue é que salva. Não é o sangue misturado com a água de nossas pobres obras. É o sangue e nada mais. É o único modo de salvação, é o sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tenha o sangue precioso aspergido sobre vocês, meus ouvintes. Confiem no sangue precioso. Coloquem sua esperança em uma salvação selada com a expiação do sangue precioso e serão salvos.